Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou de novo aqui, professor Nozinho, para mais uma aula sensacional e bora falar de simplificando a gramática. Bora simplificar a gramática mais ainda para vocês, porque essa é a minha função aqui como professor de língua portuguesa, beleza? Ó, eu já quero que você me ajude, fazendo o quê? Aquele movimento bacana, deixe seu like, se inscreve no canal, manda essa aula para todo mundo, comenta aqui se está curtindo essas aulas nossas de simplificando a gramática, porque é isso, nossa ideia aqui é simplificar, deixar tudo mastigadinho para você, beleza? Show de bola? Ó, vamos dando sequência e hoje a gente vai falar sobre orações subordinadas substantivas. Aquelas que têm função sintática, lembra disso? Eu já falei na última aula sobre isso. Eu não lembro qual é a última aula, professor. Vou deixar aqui no card para você a última aula, para você assistir depois dessa. Você pode clicar, que ela vai ficar aberta aqui embaixo. Você pode terminar de assistir essa aula, depois você volta, você clica para assistir ela, tudo bem? Beleza? Então, aula de subordinada substantiva. Só que eu não vou falar de todas as substantivas. Lembra que eu falei que eram 6? Nessa aqui eu vou falar só de 3 tipos, tá? Para ficar um pouquinho mais reduzido. A gente faz exercício e depois na outra aula eu falo dos outros 3 e a gente faz exercício também, beleza? Lembrando que todas as minhas aulas no final tem exercício que eu vou trazer para vocês aqui para resolver, tá bom? Show de bola? Então vamos lá. Oração subordinada substantiva subjetiva. Por que ela se chama assim? Porque ela tem função de sujeito para a oração principal. Primeira coisa, na subordinada substantiva, o conectivo, a conjunção que eu utilizo ali para ligar uma oração a outra, chama-se conjunção integrante, tá bom? E ela normalmente é o que ou se, beleza? É a palavra que ou a palavra se. Que, Q-U-E, ou se, S-E, beleza? Então, olha só. Como é que eu vou identificar uma subjetiva? Primeira coisa, na oração subordinada substantiva, a oração principal é aquela que não tem início com a conjunção. Ou seja, começou sem conjunção, eu vou chamar de oração principal. A minha subordinada é aquela que vem com o início da conjunção. Que eu vou te mostrar um caso aqui, ó. É claro que todos seremos aprovados no concurso. Gostou, né? É claro que todos seremos aprovados no concurso. Beleza. É claro, oração principal. Para ser oração tem que ter verbo. O verbo é, verbo ser. Agora, veja o que tem ali, ó. Que todos seremos aprovados no concurso, apareceu o que? A partir daí já é a minha oração subordinada. Beleza? Então, que todos seremos aprovados no concurso é a minha oração subordinada porque iniciou com a conjunção. E eu tenho o verbo ali, ó, seremos. É o verbo ser. Então, temos 2 verbos. Como é que eu sei que essa segunda oração, que todos seremos aprovados no concurso, é o meu sujeito da oração principal? Porque ela é subjetiva porque tem função de sujeito. A tua análise sempre vai ser na oração principal. Primeiro, olha para a oração principal. Esquece a subordinada um pouquinho. Qual que é a principal? É claro. Então o teu passo a passo, tá? Vai anotando aí. Inclusive a edição vai colocar para mim assim, ó. Passo 1. Olha para a oração principal. É claro. Passo 2. Procura o sujeito da oração principal. Como que eu faço isso? Professor, não lembro mais como encontrar o sujeito. Pergunta quem é o verbo. Quem é claro? Percebeu? Quem é claro? E não consigo saber. Por quê? Se não tem sujeito na oração principal, a minha subordinada está tendo a função de sujeito. Sério, professor? É isso? É isso, cara. É simples. Olhei para a principal. Quem é claro? Ih, não tem um sujeito aqui. Logo, a subordinada é o sujeito dela. Quem é claro? A resposta? Que todos seremos aprovados no concurso. Ou seja, que todos seremos aprovados no concurso é claro. Seria essa a lógica. Eu tenho uma oração inteira funcionando como sujeito da principal. Então, passo 1, isola a oração principal. Passo 2, procura o sujeito da oração principal. Passo 3, não tem sujeito na principal, logo a subordinada é sujeito, ela é uma subjetiva. É isso, professor, é assim que eu faço para as substantivas, é só isso. Entendeu essa lógica? Entendeu esse passo a passo? Acabou o problema. Acabou, é isso. Entendeu isso, acabou, não tem como errar. Você tá sacando que é simples? Não, você achava que isso era um bicho de 7 cabeças. Não, 7 heads. Achava que isso era um bicho de 7 heads. Não, não é um bicho de 7 cabeças. É só isso. Passo 1, olha para a oração principal. Passo 2, procura o sujeito da oração principal. 3, não tem sujeito da oração principal, logo a subordinada é o sujeito, ela é uma subjetiva. Cara,
Tem como deixar mais simples ainda? Vou te dar um outro pulo do gato aqui, ó. Pega a oração principal toda, que todos seremos aprovados, e troca pela expressão isto. É claro isto. E agora você vai fazer o mesmo processo. Quem é claro? Isto. Isto é claro. Opa, se isto é claro, e isto está substituindo a minha oração subordinada, então a subordinada é o sujeito da principal. Percebeu? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. Sabe-se que todos estudam muito. Ok. Sabe-se que todos estudam muito. Eu tenho o que, então que todos estudam muito é a minha oração subordinada, sabe-se é a minha oração principal. Passo 1, olha para a principal e olha para a principal, sabe-se. Passo 2, procura o sujeito. Quem sabe-se? Não tem explícito o sujeito na oração principal. Logo, a subordinada é meu sujeito, logo é uma subjetiva. Nossa, professor, caraca, tá destravando a minha mente. Vamos fazer aquele processo de trocar a minha subordinada por isto? Que todos estudam muito, vou trocar por isto. Sabe-se isto. Quem sabe-se? Isto. Isto é o sujeito. Logo, subjetivo. Meu caneco quebrado, é muito de boas isso. Meu Deus, professor, não é possível que é só isso. É possível, é isso. Tranquilo? Até aqui, subjetiva. Agora, olha a próxima. Oração subordinada substantiva predicativa. Ela funciona como predicativo do sujeito. Beleza? Professor, não lembro o que é predicativo do sujeito. Vou deixar aqui para vocês nessa última aula sobre predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Para você revisar depois. Tá aqui no card, tá? Ó. Como que funciona? O predicativo do sujeito é aquele termo que vem no predicado caracterizando o sujeito. Ou seja, ele normalmente vem ali depois do verbo, tá? Depois do verbo ele vai funcionar caracterizando. Posso dizer assim, ó, Noslen é feliz. Feliz caracteriza Noslen. Feliz é o meu predicativo do sujeito. Na oração funciona semelhante. Olha lá, ó. A certeza é de que você virá. Beleza? Tudo bem? Tudo certo. Agora, vamos fazer o processo de isolar a principal? Processo de sempre, vai? Processo básico. Passo 1, isola a principal. Qual é que é a principal? A certeza é. Essa é a principal. Porque o que vem depois seria a minha subordinada. Ah, mas tem o de que, é porque quem tem certeza de algo. Então a preposição é da regência, na verdade. Tudo bem? A certeza de que. Ok, beleza. De que você virá é minha subordinada. Show de bola, tá tudo certo. Aí você vai fazer o seguinte. Você olha para a principal e procura o sujeito. A certeza é. Quem é? A certeza. Tem sujeito. Logo, o que vem depois não pode ser sujeito, porque já tem sujeito expresso. Você percebeu? Se apareceu o sujeito da principal, a minha subordinada já não pode ser subjetiva. Já não pode ter função de sujeito, porque já tem sujeito ali. A certeza é o meu sujeito. Professor! Então aquele passo a passo que estava fazendo para a subjetiva funciona aqui também? Funciona. Olha para a principal, procura o sujeito. Se tem sujeito, opa, já não é subjetiva. Passo 4. Qual é o tipo de verbo que eu tenho? Qual que é o verbo que eu tenho aqui? É. É um verbo de ligação. Após verbo de ligação, eu tenho um predicativo. Que é o caso que eu falei agora há pouco. Noslen é feliz, ó. É verbo de ligação e depois vem feliz, que é um predicativo do sujeito. Logo, a certeza é de que você virá funciona como predicativo, porque vem após verbo de ligação. E aqui é muito fácil, porque sempre vai ser assim. Tem verbo de ligação e começa na sequência a minha oração subordinada, predicativo, não precisa nem pensar. Verbo de ligação e depois já vem a minha conjunção, ou no caso de que ali, que tem a preposiçãozinha da regência, tem a conjunção integrante, já é predicativo. Não precisa nem gastar energia. Logo, predicativo. Então, olha para o verbo. É verbo de ligação? Predicativo. Esse é passo a passo. Oração principal. Isola. Procura o sujeito. Tem sujeito. Olha para o verbo. É verbo de ligação? Predicativo. A edição vai botar esse passo a passo aqui para você. Ó. Olha para a oração principal. Procura o sujeito. Tem sujeito? Olha para o verbo. Verbo de ligação? Predicativa. Acabou. É isso. Gente,
Sério, é fórmula de bolo. É fórmula de bolo. Outro exemplo. Nossa vontade é de que todos sejam aprovados. Porque tem vontade de algo, beleza? Então tem que ter a preposição também ali. Ok. Olha para a oração principal, nossa vontade é. Passo a passo, olha para a principal. Passo 2, procura o sujeito. Tem sujeito? Tem. Quem é? Nossa vontade. Opa! Tem sujeito? Olha para o verbo. Olhei para o verbo. Qual que é o verbo? É. Verbo de ligação? Sim, predicativo. Acabou. Resolvi. É isso. Professor, eu posso também usar o isto depois ali, fazendo aquela substituição? Funciona. Olha lá, ó. Nossa vontade é disto. No caso, tem que ser disto, tem que ter o D. Nossa vontade é disto. Quem é? Nossa vontade. Disto. Pronto. Acabou. Gente, é isso. É pegar a sequência que eu coloquei para vocês aqui, passo a passo, acabou. É isso. Não tem rosco. Não tem rosco. Fácil, tranquilo. E a próxima, que é a terceira de hoje, é a apositiva. E lembrando que ainda tem exercício, tá? Não foge daqui não, tem exercício ainda. Vamos lá. A apositiva é a mais simples de todas, porque ela vai ter pontuação. Tem pontuação, gente. Olha só. Tem pontuação, vai ser a positiva. Ó. Todos os professores têm um desejo, 2 pontos, que você seja aprovado. Sacou? Meu desejo é que você seja aprovado. Então, todos os professores têm um desejo que você seja aprovado. Botei 2 pontos, que depois dos 2 pontos já começou a minha oração subordinada, já é a positiva. Funciona como aposto. Por isso que é a positiva. Funciona como aposto. Ó, eu tenho uma vontade, 2 pontos, que o Brasil melhore. Pronto. Que o Brasil melhore, aposto, a positiva. Essa é simples demais, porque é a única que aparece com pontuação. Ou melhor, após pontuação. Não tem erro, tá? Não tem erro isso aqui. Então, na subordinada substantiva, apareceu com 2 pontos ali, apareceu com pontuação, é a positiva. Todo o processo aqui funciona também? Funciona. Vamos fazer o processo? Passo 1, olha para a principal. Vou pegar a primeira, a segunda aqui, ó. Eu tenho vontade, eu tenho uma vontade que o Brasil melhore, beleza? Olha a principal. Qual é a principal? Eu tenho uma vontade. Ok. Procura o sujeito. Quem tenho? Eu. Tem sujeito. Tem sujeito? Olha para o verbo. Verbo ter. É verbo de ligação? Não. Opa! Então já não é subjetiva e já não é predicativa. Já eliminei 2. Agora, que tipo de verbo é? Um verbo transitivo. Quem tem algo, uma vontade, objeto direto. Então, ok. Aí vai olhar. Tem pontuação? Tem a positiva. Sacou? Sacou? Olha para a principal. Passo 1. Passo 2. Procura o sujeito. Passo 3. Tem sujeito? Olha para o verbo. Verbo de ligação? Não. Olha para a pontuação. Tem pontuação? A positiva. Acabou. Acabou. Gente, é isso. Quer ver? Bora fazer um exercício isso para ver como fica? Bora lá. Muito bem, pessoas. Vamos lá então. Vamos entender como funciona isso aqui? Vamos aplicar esse passo a passo que a gente aprendeu agora? Vamos lá. A única alternativa que traz uma oração subordinada substantiva subjetiva é... Lembrando, subjetiva tem função do quê? Sujeito. Tá bom? Sujeito. Beleza. Nossa, ficou feio, né? Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Fazer melhor isso aqui, né? Professor Norlen. Pai, sujeito. Agora sim. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. A minha vontade é que seja feliz. Vamos lá, oração principal. A minha vontade é. Conjunção integrante que. Passo 1, olha lá e pergunta quem é o sujeito. Quem é? A minha vontade. Opa, a minha vontade é o sujeito da oração principal. Se tem sujeito nela, já não pode ser essa aqui. Por quê? Para que eu tenha uma oração subjetiva, a segunda oração tem que fazer a função de sujeito da primeira. Tá? Eu vou botar oração principal. Tá? É sujeito, minha vontade, do verbo ser. Beleza, então já não é a primeira. Tranquilo? É essencial que você vença a partida. Aqui eu tenho meu conectivo. Oração principal é essencial. Ok? Agora sim, quem é essencial? Opa! Não tem sujeito expresso na primeira oração, ou seja, na oração principal. Logo, a segunda tem função de sujeito. Professor, eu posso fazer aquele esquema do isto? Pode. Olha lá. Ó. Troca toda a oração por isto. É essencial? Isto. Isto é essencial. Eu já tenho a minha resposta. Vamos ver as outras, só para ter certeza? Todo ser humano precisa de paz. Beleza. Quem precisa de paz? Todo ser humano. Beleza.
Todo ser humano é meu sujeito, aqui é só um período simples, não é essa aqui. Tenho esperança de que as crianças sejam melhor educadas, beleza? Aqui eu tenho o nosso conectivo. Aí você vai à oração principal, tenho esperança, beleza? Tem sujeito? Ai, professor, não tô vendo. Claro que tem. Quem tenho? Eu, sujeito oculto eu. Tem sujeito do verbo ter aqui, ó. Se tem sujeito, ela não pode ser com o sujeito da oração principal. Logo, minha resposta só pode ser a letra B. Sacou? Esse passo a passo vai te facilitar muito a vida, tá? Olha para a oração principal, procura o sujeito. Não tem sujeito? Já sabe que a outra oração é sujeito. Beleza? Olhou, encontrou sujeito? Já sabe que a outra oração não pode ser sujeito. Ela vai ser outra coisa que não o sujeito. Show? Próxima. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta quanto à classificação das 3 orações do período. Ó, as 3 orações do período, tá? Tem que estar todas na ordem em que elas estão posicionadas no período. Então vamos lá. Em resumo, a realidade é que estamos diante de 2 epidemias globais extremamente desafiadoras, que começam a colidir nas unidades de terapia intensiva e nos lares em confinamento ao redor do mundo. Beleza? Beleza, beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, procurar os verbos. A realidade é, tá aqui um verbo, estamos, outro verbo, de 2 epidemias globais extremamente desafiadoras que começam, outro verbo, a colidir, certo? Nas unidades de terapia intensiva e nos lares em confinamento ao redor do mundo. Beleza, show. Aí, qual seria a minha oração principal? A realidade é. Essa aqui é a minha principal, tá, gente? Beleza? Show? Olha lá para o verbo e vou perguntar, quem é a realidade? Tem sujeito? Tem. Logo, se ela tem sujeito, a próxima já não pode ser sujeito dela. Beleza? Mas lembra que eu falei, se tem verbo de ligação, o que vem após o verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Então eu tenho oração principal, predicativo do sujeito. Aí, eu já vou olhar aqui, ó, oração principal, oração coordenada? Já não é. Oração principal, oração subordinada subjetiva? Já não é. Oração principal, oração subordinada adjetiva? Já não é. Oração principal, oração subordinada predicativa? Opa! Aqui pode ser. Oração principal, oração subordinada substantiva predicativa? Opa! Ou seja, sobrou só a D e a E. Agora eu preciso identificar a última, né? Que estamos diante de 2 epidemias globais extremamente desafiadoras, que começam a colidir. Agora, olha que legal. Esse que... Deixa eu fazer diferente, quer ver? Vou fazer aqui, ó. Aqui. Esse que... ele não tem a mesma função desse. Quer ver? Ó. Desafiadores que começam a colidir. Ele equivale a as quais começam a colidir. As quais é um pronome relativo. Logo, se é pronome relativo, não pode ser substantiva. Ela vai ser uma adjetiva. A gente vai falar sobre isso na outra aula, na aula de adjetiva. Inclusive já tem aula de adjetiva aqui no canal, que você pode clicar aqui também e assistir. Mas dentro do Simplificando a Gramática, a adjetiva vai chegar ainda, tá? Agora, se ela é adjetiva, então eu vou lá para baixo. Subordinada adjetiva também. Então ele me dá 2 adjetivas. Aqui eu precisava ter o conceito completo agora. Ela é restritiva ou ela é explicativa? E aqui, para antecipar para vocês, quando que ela é explicativa? Quando ela tem vírgula. Quando que ela é restritiva? Quando ela não tem vírgula. Aí você olha lá. Que começam a colidir nas unidades de terapia intensiva e nos lares. Tem vírgula? Tem. Se tem vírgula é explicativa. Aí pegou! Por quê? Porque eu trouxe um conceito a mais. Você entendeu que esse exercício aqui é muito legal? Porque tem várias coisas, vários conceitos. Trabalha o conceito das substantivas e também das adjetivas junto. Show? Certo? Acertamos? Até aqui? Tudo bem? Beleza? Muito bom. Vou explicar melhor a adjetiva restritiva e explicativa na aula de adjetiva restritiva e explicativa. Tanto na aula que já tem aqui no canal, quanto nas próximas que vão vir pela frente também. Beleza. Show! Próxima questão. Questão diz assim. Esta questão avalia conhecimento sobre análise linguística, relações sintáticas, beleza?
A cenário alternativa que analisa corretamente a oração subordinada substantiva. Então ele já afirma que é uma substantiva. Pronto. Já facilitou a nossa vida. Só reduziu a 6 possibilidades, que são as substantivas. Ressaltou-se, na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em sua 33ª reunião, celebrada em Paris no ano 2005, que a diversidade cultural é indispensável para a paz e a segurança no plano local, nacional e internacional. Tá grifado só essa última aqui, beleza? Que é a minha subordinada, que começa com o quê? Eu já sei que ela é subordinada substantiva. Então, o que acontece? Eu preciso identificar qual é a minha oração principal. E aí fica fácil, ó. Ressaltou-se e tem uma vírgula. Tudo que vem dentro dessa vírgula são termos, digamos que a mais, de informação. Beleza? O que me importa de verdade é o ressaltou-se, ó. Tira todo o resto e lê daqui até pra cá direto, ó. Ressaltou-se que a diversidade... Você percebeu? A minha oração principal tá aqui. Na verdade, tudo isso aqui é principal. Só que se você quiser focar no núcleo dela, a parte principal tá aqui, ó. Ressaltou-se. Inclusive é o verbo que tá ali. E que você vai olhar para esse verbo e vai procurar sujeito. Que é o passo número 1. Passo número 1, procura sujeito. Quem ressaltou-se? Tem sujeito expresso aqui? Não, porque ó, na conferência, onde que estava acontecendo isso, a ciência, a cultura também está relacionada à conferência, ao local, quando foi a conferência, qual é a edição dessa conferência, tudo está relacionado à conferência aqui, não ao ressaltou-se. Então ressaltou-se isso, ou isto, logo aqui eu tenho uma subjetiva. Se não tem sujeito na principal, só pode ser subjetiva. Não é predicativa que não é, pode ser, também não é, também não é, também não é, só pode ser subjetiva. Quando você entende esse passo a passo das substantivas, você nunca mais erra. Entrou na tua cabeça, ficou para sempre. Professor, eu quero treinar mais, professornelzen.com.br. Eu tenho muito exercício para vocês lá. Aulas aprofundadíssimas para você que vai fazer concurso, para você que quer português pro dia a dia. É tudo lá, tá? Link tá na descrição, vem comigo e vamos arrebentar. E se você chegou até o final dessa aula aqui, você já vai fazer, sabe o quê? Vai deixar aqui para nós aquele bonequinho que tem os coraçãozinhos nos olhos, sabe? Aquele cor aqui, coloca aqui pra mim, pra eu saber que você chegou até o final dessa aula, que você entendeu tudo de língua portuguesa, especialmente das orações subordinadas substantivas, beleza? Coloca pra mim e, obviamente, não se esquece, tem aula nova aqui toda semana. 2 aulas novas toda semana, então não perde a oportunidade de estar aqui comigo. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve, né? Por favor, inscreva-se, tamo junto. Valeu, fui!